O Barra da Tijuca Notícias está aqui hoje com o ex-secretário da Polícia Civil e pré-candidato a deputado federal, doutor Felipe Cury. Bom dia, doutor. Bom dia, Luiz. Tudo bem? E hoje vamos começar aqui uma entrevista com o doutor Felipe Cury, falando a respeito dos temas principais que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Doutor Felipe, relatório de inteligências e investigação da Polícia Civil aponta que facções criminosas estariam controlando parte do comércio ambulante nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, cobrando taxas ilegais de trabalhadores, explorando depósitos clandestinos e movimentando milhões de reais por ano. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, já tinha conhecimento, desses relatórios de inteligência da Polícia Civil, isso não é de hoje, veio à tona somente agora esse fato, mas isso aí é fruto de algumas investigações da Polícia Civil. E isso aí é um dos efeitos do domínio territorial de facções criminosas. As facções criminosas, embora tenham total domínio de áreas carentes, principalmente em comunidades em que eles exploram economicamente tudo que tem no interior delas, água, luz, internet, gás, transporte alternativo, construção irregular, até farinha, eles estão explorando, inclusive uma outra investigação da Polícia Civil demonstrou isso, mas eles não ficam somente no interior desse território. Isso é um dos efeitos do domínio territorial, que é justamente explorar o que está no entorno também do território, ou seja, fora dos limites daquela comunidade em que eles têm atuação com barricadas, com fuzis, com armas de guerra, impondo ali, oprimindo o morador, que não tem outra opção a não ser residir naquele local, mas também eles agora estão, isso não é de hoje também, eles estão colocando ali os seus tentáculos para fora do domínio territorial deles e atingindo justamente quem? Empresários, comerciantes e também tudo o que eles podem explorar economicamente fora desse território. Então, esse aí é um dos efeitos do domínio territorial. Com faturamentos milionários, né, doutor? Exatamente. Ou seja, a droga que essas facções acabavam explorando, maconha, cocaína, crack e tal, isso representa hoje cerca de 10 a 15% só. O resto vem com a exploração de serviços e cobrança de taxas, extorsões a comerciantes, enfim, explorando economicamente tudo que eles podem explorar. Tá certo, doutor. Durante os últimos anos, especialistas em segurança pública têm alertado para o fortalecimento da narcocultura digital, com a disseminação de conteúdos que glorificam facções criminosas e influenciam o comportamento de crianças, adolescentes e jovens, especialmente em comunidades dominadas pelo crime organizado. Considerando sua experiência como ex-secretário da Polícia Civil e agora pré-candidato a deputado federal, quais são as medidas legislativas que o senhor poderia entrar nesse tentáculo do crime organizado da narcocultura digital? Não só digital, né? Ótima pergunta, Luiz. E para quem não sabe, quando eu estava à frente da Secretaria de Polícia Civil, eu que trouxe à tona esse tema narcocultura. Isso aí era um tema muito fechado, realmente restrito ao círculo acadêmico, e eu já tinha conhecimento disso. E quando nós fizemos aí as prisões de dois grandes, entre aspas, MCs, que isso deu grande repercussão e muita polêmica também na época, e as pessoas falavam que a polícia estava criminalizando o funk. E aí eu falei que não era nada disso. Na verdade, nós estávamos combatendo a narcocultura, que é justamente um instrumento de dominação, de propaganda, de cooptação e de aliciamento de crianças e adolescentes para o crime organizado por meio de uma suposta arte que eles chamam de arte periférica, a arte da favela, que seria o funk. Então, por meio dessa suposta arte, eles dizem que o cara que porta um fuzil, uma arma de guerra, anda com aqueles cordões, com aquelas roupas, assedia a filha bonita do morador da comunidade. Isso é que seria o exemplo para as crianças criminosas, enaltecendo guerras entre facções, disputas territoriais, armamento de guerra. Tudo isso é narcocultura. E aí
as pessoas não tinham conhecimento disso. Justamente na coletiva de imprensa, quando nós fizemos essas prisões, eu trouxe à tona esse tema e realmente isso aí virou um debate nacional e veio a público para toda a sociedade. E, mais recentemente, além da narcocultura por meio da arte, das músicas, dos funks, etc., as facções também estão investindo na narcocultura digital. Da mesma forma que nós temos o domínio territorial fisicamente, ou seja, eles entram numa comunidade, exploram economicamente toda aquela comunidade, as facções também exercem o domínio digital, por meio das redes sociais, de qualquer meio que eles possam, de forma difusa, de forma indeterminada, para um público indeterminado de pessoas, difundir justamente essa cultura de facção, como se aquilo ali fosse o certo, como se aquilo ali fosse o exemplo. E justamente isso aí a gente tem que combater. Eu, como pré-candidato, pela experiência que eu tenho, justamente por ter sido responsável por trazer esse tema à tona, eu já tenho um projeto, uma proposta já feita. Na verdade, eu já tenho 16 propostas que eu registrei em cartório. Uma delas é essa, do combate à narcocultura e à narcocultura digital, não só combatendo o domínio territorial, mas combatendo o domínio digital, impondo sanções administrativas, cíveis e penais, inclusive criando a figura e combatendo a figura do influenciador narcocultural nas redes sociais. Então, é dessa forma que nós vamos combater, com penas pesadas, multas pesadas e sanções também para qualquer tipo de provedor de internet e também de rede social que faça a difusão desse tipo de conteúdo. Sim, doutor, o senhor adotou em um dos seus slogans de campanha a frase "O Rio precisa de cura", não é isso? Exatamente. O Rio precisa de cura. No entanto, o senhor já ocupou um dos cargos mais importantes da segurança pública como secretário da Polícia Civil, uma das maiores polícias do mundo, né? E o Rio continua enfrentando os mesmos problemas relacionados à criminalidade. Diante desse histórico, por que o eleitor tem que acreditar que o senhor, como pré-candidato a deputado federal, o senhor conseguirá contribuir de forma mais efetiva nesse combate, já que o senhor já ocupou uma das principais cadeiras ali da segurança pública? Bom, o Rio precisa de cura porque o Rio está doente. O Rio é como se fosse um paciente em estágio terminal sendo tratado com remédio para dor de cabeça. Esse é o grande problema. O problema não está na polícia. O problema está numa legislação branda, leniente e completamente desconectada da realidade. Hoje, vale a pena ser bandido no Brasil. Hoje, sai barato para o criminoso e muito caro para a população e para o policial também, que não tem qualquer garantia jurídica para trabalhar, nem segurança jurídica para trabalhar. Então, ao longo dos meus 20 anos de delegado de polícia, além de eu ter sido secretário de Polícia Civil, passei por vários cargos de gestão, fui subsecretário operacional, diretor 2 vezes do Departamento de Polícia Especializada, diretor do Departamento de Polícia da Baixada, diretor de todas as delegacias de homicídios, fui titular de várias delegacias na Baixada, na capital, delegacias especializadas. Sim. Então, isso me mostrou, e principalmente quando eu estava à frente da Polícia Civil, que o problema não é da polícia. Sabe por quê? Porque na minha gestão como secretário, e não só a Polícia Civil, como também a Polícia Militar, nós batemos recordes de prisões, de apreensões de armas, de drogas, de munições, de bloqueio de bens e valores. Todo mundo fala que tem que combater a lavagem de dinheiro, a asfixia financeira. Então, na minha gestão como secretário, nós pedimos bloqueio de bens e valores de facções criminosas de mais de 15 bilhões de reais. E sabe por que não adianta? A gente até diminuiu os índices de criminalidade. Sim. E diminuiu consideravelmente alguns indicadores aí, roubo de veículos, roubo de cargas, em mais de 60%, só que isso não se traduz numa sensação de segurança para a população. Sabe por quê? Por conta desse entra e sai de bandido da prisão. Eles não ficam presos. Hoje, a polícia
tem um retrabalho sem fim. A gente prende o mesmo marginal, o mesmo criminoso, o mesmo faccionado 1, 2, 10, 20, 30 vezes. Tem bandido aí que nós prendemos com mais de 200 anotações criminais. Então, isso não é um problema de polícia, é um problema de legislação e a gente tem que inverter essa lógica. Enquanto sair barato para o vagabundo, enquanto valer a pena para o bandido e sair caro para a população e para o policial, nós não vamos resolver esse problema. E aí que eu venho justamente com a minha proposta, com a minha experiência, com a minha bagagem. Eu sei o que precisa mudar, eu sei exatamente onde estão as lacunas, os gargalos na legislação e com essa minha experiência justamente eu já tenho vários projetos, como eu falei aqui, para que a gente combata o crime de rua, que é o crime que incomoda a população, que é o roubo, né? Esses golpes digitais que a população sofre, mas também o crime organizado violento que domina o território e que causa também essa instabilidade no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Então a gente quer confiar no senhor que o Rio precisa de cura e se o senhor se eleger, o Rio vai ter cura. O Rio tem cura, a gente sabe que é um desafio muito grande, né? Chegar lá em Brasília, levar essas propostas, tem muita gente, infelizmente, que é a favor de bandido, que defende bandido e que está lá também. Então, assim, a nossa luta vai ser muito grande, mas eu tenho certeza de que eu vou levar projetos consistentes, projetos bem assim concretos, sim, no sentido de que, se forem aprovados e trazer essa discussão à tona em nível nacional, e realmente isso vai melhorar muito a situação e a segurança da população, sim, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país. Sim, porque a população do Rio de Janeiro realmente precisa de pessoas sérias que nem o senhor. E realmente, não porque eu estou aqui fazendo a reportagem com o senhor, nós somos o Barra da Tijuca Notícias, né? Nós somos admiradores do senhor, né? E com certeza o que a gente puder fazer para ajudar a ter um deputado federal no gabarito do senhor, a gente vai ajudar e parabéns, tá? Muito obrigado. Durante a sua gestão como secretário da Polícia Civil, doutor, o senhor liderou a chamada Operação Contenção, que tinha como objetivo enfraquecer a expansão territorial das facções criminosas e intensificar o combate ao crime organizado. Na sua avaliação, a operação alcançou os resultados esperados? Houve falhas ou medidas que, olhando em perspectiva, deveriam ter sido adotadas para aumentar sua eficácia? Se o senhor tivesse novamente a oportunidade de conduzir uma estratégia semelhante, faria de mesma forma? Faria sim, porque justamente se há alguma falha, a falha não é da polícia, como eu falei. Nós temos hoje uma falha grave na legislação. A Operação Contenção ela foi criada por mim, quando eu estava na secretaria. Ela visava justamente e inicialmente conter, como o nome diz, o avanço territorial, combater essa política expansionista do Comando Vermelho na Zona Oeste e na Zona Sudoeste. E nós vimos que, e ao longo de várias fases da Operação Contenção, nós atuamos em duas frentes: asfixia financeira e também prisão dos envolvidos nessa política expansionista. Então foram várias fases da operação, não foi só aquela operação do Complexo do Alemão e da Penha. Fizemos várias operações, para você ver. A maior apreensão de armas que nós fizemos na Operação Contenção foi em 2 mansões na Barra da Tijuca, não no Complexo do Alemão. A maior apreensão de munições que nós fizemos na Operação Contenção foi numa mansão em São Paulo, mais de 50 mil munições. O maior pedido de bloqueio de bens da história da Polícia Civil, um dos maiores do Brasil em combate a facções criminosas, foi na Operação Contenção e em várias fases mais de 15 bilhões de reais. Até que uma das fases foi aquela operação do Complexo da Penha, em que, após 1 ano de investigação da nossa Divisão de Repressão Entorpecentes, foram expedidos 180 mandados de busca e apreensão e 70 mandados de prisão. Além de que nós tínhamos, em apoio à Polícia Civil do Pará, mais de 50 mandados de prisão para cumprir. Foram, você vê, 1 ano de investigação, 2 meses de planejamento junto com a Polícia Militar e entramos no dia 28 de outubro de 2025 para fazer aquela ação lá no Complexo da Penha e do Alemão.
O que nós enfrentamos lá não é uma situação de polícia, é uma situação de segurança nacional. Sim. Aquilo não é questão mais de segurança pública. Verdade. E por isso que eu falo que, apesar de todos os problemas que nós temos nas polícias, todas as mazelas, carências, problemas, deficiências, enfim, o que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam, polícia nenhuma do mundo faz. Até porque o que a gente enfrenta aqui não é questão de polícia, é questão de forças armadas, exato, de forças especiais, e que a gente está sozinho, literalmente, combatendo um problema que é muito acima das atribuições constitucionais da Polícia Civil e da Polícia Militar. E vem crescendo a cada dia, né? E nós já estamos em desvantagem bélica e jurídica em relação a esses criminosos. Na Operação Contenção, foi a primeira vez que as nossas equipes foram atacadas com drones jogando bombas em cima da gente. A gente enfrentou criminosos com fuzis .50, .30, com granadas, com minas terrestres, com táticas de guerrilha, com o local todo preparado, com muros de concreto, com seteira, com barricadas que são verdadeiras obras de engenharia da construção civil, com vigas de aço da construção civil, e a gente com fuzil 762, eu pedi os blindados da Marinha para que a gente pudesse passar por cima daquelas barricadas, porque os nossos blindados não conseguem transpor, exato, esses obstáculos. Foi negado pelo governo federal, ou seja, estamos literalmente sozinhos, mais uma vez, com uma legislação desconectada da realidade, que não dá qualquer segurança jurídica, porque quando nós chegamos lá, foi literalmente a Terceira Guerra Mundial, o policial neutraliza aqueles criminosos, tivemos 5 policiais que morreram, e os policiais que participaram desses confrontos, que neutralizaram 117 narcoterroristas, que entraram como heróis naquela operação, hoje estão respondendo a processo. Sim. Não tem qualquer assistência jurídica por parte da instituição de Estado que deveria dar essa assistência jurídica gratuita, e estão tendo que tirar dinheiro do bolso para pagar o advogado e pagar as suas defesas. Isso é um absurdo. Então, eu já, mais uma vez, com base na minha experiência, eu já tenho também projetos para justamente a gente adequar essa questão em situações de combate, né, de enfrentamento em áreas críticas, trazer as normas de conflito interno, que isso já existe no direito internacional, para o nosso direito interno, e justamente isso vai dar mais garantia, mais segurança jurídica para os policiais atuarem nesse tipo de ambiente. Sim, porque as pessoas de outros países, né, que não estão acostumadas com isso, principalmente no caso do senhor, está ali em combate, que ele parece pior do que uma guerra do Iraque, né? É pior do que uma guerra. Vem tiro de tudo. Eu vou te dar um exemplo, a guerra da Ucrânia. Teve uma batalha da guerra da Ucrânia com a Rússia, que hoje a guerra da Ucrânia ela é basicamente feita com drones, né? Drones ucranianos e drones russos. A batalha em que houve a incursão por terreno, né, via terrestre, de equipes da Ucrânia com a Rússia, a incursão mais sangrenta deles teve 30 mortos. Uma operação policial numa área urbana no Rio de Janeiro teve 117 narcoterroristas neutralizados. Sim. E mais 5 policiais mortos. Então você vê que 4 vezes mais do que uma área de guerra. Sim. Então essa é a situação que nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro. Hoje realmente a segurança pública, doutor, é uma das principais necessidades que a gente tem no Rio de Janeiro, né? Vamos falar então, já que nós somos Barra da Tijuca Notícias, vamos falar um pouquinho da segurança ali na Barra, né? Não sei se o senhor conhece, né? Nos últimos anos, a Barra da Tijuca, o Recreio dos Bandeirantes e as Vargens passaram a conviver com uma crescente preocupação em relação ao avanço da expansão do crime organizado em comunidades próximas como Terreirão, Muzema, Rio das Pedras, Gardênia Azul, Cidade de Deus e localidades ali pelas Vargens, que é o César Maia, Fontela, Palmares, Monserrat e Coroado, algumas das quais registram mudanças recentes na influência de grupos
dominantes ali. Comando Vermelho contra a milícia, terceiro comando, essas coisas aí. Na sua avaliação, quais os riscos esse cenário apresenta, né, para a população, para o comércio e o turismo e a segurança da região ali da Barra da Tijuca? Como secretário da Polícia Civil, né, e pré-candidato a deputado, as facções criminosas impedir essa violência ali se alastre pela região, porque realmente hoje nós estamos assim, meio a população da região das Vargens, Barra, Recreio e também Guaratiba, né, a região de Guaratiba, nós estamos muito assustados com essa expansão territorial do crime organizado. O senhor, como pré-candidato, o que o senhor pode fazer a respeito disso aí? Então, justamente a Operação Contenção foi criada visando essas regiões aí que você acabou de falar. E nós fomos em várias fases, fizemos várias fases e fomos no QG da facção que está fomentando toda essa instabilidade, toda essa disputa territorial nessas regiões aí. Por isso que eu expliquei, a Operação Contenção foi justamente criada com o objetivo inicial de conter o avanço do Comando Vermelho na zona oeste e na zona sudoeste, pegando todas essas áreas aí. Qual é o grande problema? Quando nós fizemos essa operação no Complexo da Penha e que nós desestabilizamos o Comando Vermelho, era uma ótima oportunidade de fazer uma ocupação naquela localidade. Só que as polícias do Rio de Janeiro não têm a menor condição, não têm efetivo para fazer uma ocupação ali. E era uma ótima oportunidade do governo federal entrar com apoio, principalmente apoio das Forças Armadas, para ocupar aquela área ali e nós fazermos um trabalho, né, de retomada, na verdade eu chamo de reintegração territorial, e avançar justamente para essas áreas aí, que estão num processo instável e em constante conflito entre facções. Então, esse era o objetivo. Por isso que eu falei, nós estamos sozinhos, né? E, na verdade, o que aconteceu? Os policiais que entraram como heróis, hoje estão respondendo. Se você chamar um policial hoje, falar, vamos fazer uma outra ação, igual aquela do Complexo da Penha, eu tenho certeza que muitos não vão querer fazer. Muitos não vão querer fazer. Então, justamente eu, como pré-candidato a deputado federal, com a minha experiência de muitos anos na Polícia Civil, coordenando operações, planejando operações, estando no terreno junto com os policiais. Eu nunca fui de delegado de ar-condicionado, eu sempre estive lá, já tomei tiro com eles, já perdi colega com eles, né? Já fui ferido em combate também no Complexo do Alemão com 3 tiros de fuzil há 10 anos atrás. Então, com toda essa minha experiência, é justamente isso que eu quero dar, é garantia para que as polícias possam fazer o seu trabalho. Porque se nada mudar, o que vai acontecer? Nós seremos literalmente engolidos pelo crime organizado, por essa questão do domínio territorial e todos esses efeitos que o domínio territorial tem nos bairros adjacentes, né, que ficam ao lado dessas áreas em que há o domínio territorial das facções. Porque essas comunidades, doutor, são todas ali perto da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca vai ser o principal bairro afetado. O Recreio já está sendo afetado, as Vargens já estão sendo afetadas e o próximo local é a Barra da Tijuca. A gente tem conhecimento que já chegaram em hotéis importantes para cobrar taxa, você acredita? Quiosques da praia. Porque o que o crime organizado quer? Ele quer o chão. A partir do momento que ele se estabeleceu ali, ele começa a irradiar, né, o seu poder, né, o seu poder de persuasão, cobrando taxas, fazendo extorsões a comerciantes, a empresários, etc. Ou seja, para expandir ali o seu lucro. É por isso que ele quer o território. Porque se chegar nessa situação lá na região, que é uma região turística, que é a Barra da Tijuca, o Recreio, Vargens e Guaratiba, aí eu não sei o que a gente pode fazer. Agora, né? Para que a gente mude isso, a polícia tem que ter garantias para trabalhar. Hoje a polícia não tem, como eu expliquei para você aqui anteriormente. A gente vai acreditar muito no senhor que vai ajudar sobre essa situação aí na nossa região. Outra situação, doutor, são os moradores e os comerciantes da Barra da Tijuca e do Recreio de Bandeira. Têm relatado o aumento de roubos e furtos praticados por adolescentes.
A Polícia Militar tem atuado muito, né? Tem o comandante lá do 31º Batalhão, né? Coronel Ludogiro, né? Com a sua equipe lá, está fazendo um bom trabalho na Barra da Tijuca. Então, há uma percepção de que os jovens apreendidos, eles retornam rapidamente às ruas e voltam a cometer as mesmas infrações, gerando uma sensação de impunidade e insegurança. Na sua avaliação, quais são as mudanças necessárias para enfrentar esse problema? Até porque, hoje, o adolescente, o jovem assalta e eles são conhecidos no bairro. O senhor acredita nisso? Não, esse cara já foi preso, ele está ali novamente. Mais uma vez, é o que eu falo, o problema não é da polícia, como você bem falou. A polícia cansa de prender o mesmo marginal, o mesmo adolescente infrator e é uma porta giratória. Na mesma velocidade que ele entra, ele sai. Muitas das vezes, um menor desse não fica um dia preso, ou internado, né, como tecnicamente se chama. Isso. E o que acontece? E isso não acontece só com o menor, acontece com o maior também. Então, a gente tem que atuar em duas vertentes. No caso dos menores infratores, eu sou favorável à redução da maioridade penal de 18 para 14 anos, só que não adianta você reduzir só a maioridade penal. Você tem que aumentar o prazo, o tempo de internação, que hoje o tempo máximo de internação é de 3 anos. Ele pode matar 10 pessoas, ele pode roubar 50 pessoas, que ele vai ficar, no máximo, 3 anos internado. Então, para crimes graves, crimes violentos, crimes sexuais e etc., o menor, além de nós reduzimos para 14 anos, nós temos que aumentar o tempo máximo de internação de 3 para até 15 anos. Essa é uma das vertentes. A outra vertente, para a gente parar de ficar prendendo o mesmo criminoso várias vezes, esse retrabalho sem fim, que isso desestimula completamente qualquer policial, porque o policial, porra, eu tô aqui fazendo o quê? Papel de palhaço? Né? Eu vou prender o mesmo cara para ficar... Ou seja, você vê que é um sistema falido que nós temos no Brasil, penal e criminal, completamente falido. E justamente eu tenho uma outra proposta. Né? Por isso que eu falo, eu não estou aqui só de bravata. Sim. Hoje nós temos um grande problema no Brasil, que é a reincidência. O que é a reincidência tecnicamente falando? É o criminoso que cometeu um crime, ele foi processado, julgado, isso transitou em julgado, ou seja, traduzindo, não cabe mais qualquer recurso. Isso é o reincidente. E a lei hoje só considera reincidente exatamente quem passou por todo esse processo, que isso leva anos e anos e anos, e num prazo de 5 anos cometeu um novo crime. Eu estou trocando o critério de reincidência para o critério de habitualidade, de reiteração criminosa. Ou seja, o sujeito, o indivíduo, o criminoso, que principalmente crimes contra o patrimônio, roubo, furto, extorsão, estelionato, receptação e etc. O camarada que praticou 3 vezes esse crime e tem lá na folha de antecedentes dele 3 passagens pela polícia, ele automaticamente ele vai ficar preso, não tem direito à audiência de custódia, vai responder o processo preso e, se for condenado, vai cumprir a pena em regime integralmente fechado. Você pode ter certeza que isso aí vai mudar. Isso sim vai impactar na sensação de segurança da população. Sim. E a gente também está tendo muito problema na região do consumo também na área ali de drogas. Consumo de drogas, é porque teve uma situação que falaram que certa quantidade de droga o cara não ia ser preso, ainda tem essa história aí, né? Nessa situação, como a gente poderia resolver esse consumo assim acerbado na região, o cara fumando e o pessoal mandando mensagem para a página de notícias que tem um grupo fumando maconha na porta da casa deles e tal, e ninguém faz nada? Isso é mais um efeito dessa questão do domínio territorial, porque as drogas são vendidas no interior dessas regiões onde as facções exercem o domínio territorial. E isso acaba se irradiando para o entorno
dessas áreas aí, que é justamente nas praças, em locais públicos, etc., onde crianças acabam frequentando, os jovens acabam frequentando. Isso incomoda realmente a todos. Isso é um problema, isso é uma praga. E ainda vem pessoas completamente desatualizadas falando que a polícia está promovendo uma verdadeira guerra às drogas. Não é guerra, não existe guerra às drogas há muito tempo. O que existe é a guerra contra o crime organizado, contra as facções criminosas que exploram a venda de drogas e agora, de anos, principalmente de 2020 para cá, explorando essa questão do território. Então, a partir do momento que nós tivermos mecanismos, legislação adequada, atualizada para combater isso, essa questão do consumo de droga é uma coisa que existe no mundo inteiro. Exato. Agora, a gente pode justamente criar mecanismos no sentido de enrijecer, né, a punição para quem está consumindo droga em locais públicos. Por quê? Hoje, sabe, na prática, a gente não pode fazer nada. Porque se você está consumindo droga, só tem a quantidade ali para uso próprio, isso nem punição, pena, sanção penal você tem. O que você tem é uma sanção administrativa, o máximo que vai acontecer com ele é ele tomar uma bronca do juiz. É isso que está lá na lei de drogas. Eu estou perguntando isso para o senhor porque, né, chega muita reclamação lá do pessoal denunciando. Eu estou aqui na praia, os caras estão aqui, um grupo aqui incomodando a minha família, tem criança aqui, criança vendo. A polícia aqui hoje, acha que isso é certo. A polícia hoje está de mãos atadas porque a legislação não permite. Doutor, hoje, aplicativos de navegação, como o Waze, passam a emitir alertas sonoros e visuais para que motoristas evitem entrar por engano em áreas consideradas de risco em diversos pontos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Para muitos cidadãos, o fato da ferramenta de navegação precisar alertar sobre esses locais transmitem a sensação de que o Estado perdeu o controle de parte do seu território, tá certo? O senhor concorda com essa avaliação? Na sua opinião, o Estado perdeu realmente o domínio dessas áreas? Como ex-secretário da Polícia Civil e candidato a pré-candidato a deputado federal, quais são as medidas concretas que o senhor defenderá para que a população volte a circular com segurança e para que esses territórios sejam efetivamente retornados ao uso público? O Estado perdeu, sim, o controle de todos esses territórios que tem atuação de grupos criminosos. O Estado apenas ele tem um controle momentâneo quando ele vai a essas localidades fazer as operações policiais e quando ele sai, infelizmente, o crime organizado volta a tomar conta. Isso é um problema de soberania nacional. Isso não é mais uma questão de segurança pública, e sim de soberania e de segurança nacional. No Rio de Janeiro nós temos 1.900 favelas, cerca de 2 milhões de pessoas que moram nessas localidades e que são localidades que têm o total domínio de facções explorando tudo que tem ali dentro, os serviços, etc. E inclusive fomentando roubos, principalmente roubos de veículos e roubos de cargas. Se você levar isso para nível nacional, 30% do território nacional hoje e cerca de 60 milhões de pessoas vivem sob o total domínio de grupos faccionados que exploram o território. Isso não é mais uma realidade só do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente fala que esses grupos têm que ser classificados como terroristas, aí vem os pseudo-intelectuais e os falsos especialistas de gabinete de ar-condicionado dizerem que, nossa, mas isso é uma ofensa à soberania nacional. Para quem estudou direito um pouquinho, lá no primeiro ou no segundo período, a gente tem uma matéria chamada Teoria Geral do Estado, e que diz que os elementos constitutivos do Estado são povo, território, soberania. Nessas áreas, o povo é escravizado pelas facções. O território é dominado
pelas facções. E o país, o Estado, não tem qualquer soberania sobre esses locais. Então, também tem um projeto para isso. Qual é o inimigo número 1 do Estado hoje? É o fuzil. O cara que porta um fuzil hoje, ele tem que ser considerado alvo eliminável. Inimigo número 1 do Estado. Terrorista armado. Hoje o fuzil, para quem não sabe, para o traficante, para o criminoso, é um presente, você sabia? Porque o cara que porta um fuzil hoje, dominando o território, numa área de facção criminosa, por exemplo, se ele for preso em flagrante, ele responde por associação para o tráfico, que é pena de 3 a 10, geralmente ele ganha a pena mínima, com uma causa de aumento de pena de 1/3 pelo emprego do fuzil. Você não pode somar a pena do porte do fuzil com essa causa de aumento de pena. Entendem que você tem que só aplicar essa causa de aumento de pena. Na prática, em menos de um ano ele está na rua. O cara que porta uma arma de guerra, usa para dominar o território e causar todo esse problema aí que você falou. Tudo começa com um fuzil. Então, nós temos que dar um tratamento para o cara que porta o fuzil à altura. Quer portar uma arma de guerra? Beleza. Só que você também segura. Se você estiver... O simples fato de você estar portando o fuzil já te coloca na condição de alvo eliminável. Se você não for neutralizado, é assim em qualquer lugar do mundo, menos aqui. É o que o senhor vai propor, Né? se o senhor Exatamente. for eleito, né? Claro. Então, eu estou trazendo o que é a realidade de qualquer lugar do mundo. Então, mas se eventualmente ele não for preso, não for neutralizado, ele for preso, ele vai ter a pena mínima de 30 anos pelo porte do fuzil. 30 anos. Aí, isso sem direito a nada. Audiência de custódia, saidinha, seja lá o que for, não vai ter direito a nada. Isso é uma coisa, o cara que porta o fuzil. Agora, o elemento que domina território, o que ele vai ser? Também todas as facções equiparadas a terroristas. Hoje, o prazo máximo de pena que você pode cumprir no Brasil, você pode ser você pode ser condenado a 500 anos de prisão. No máximo, você vai ficar 40 anos preso. Então, para esses grupos, após eles serem equiparados a terroristas, no meu projeto, a pena máxima, o tempo máximo de cumprimento de pena vai ser de 70 anos. Sendo que, se você ficar comprovado que mesmo da prisão você ainda está exercendo controle sobre a facção, você vai ser punido e isso vai ser somado ao tempo de cumprimento de pena. É assim. É dessa forma que a gente vai conseguir combater e não tratando esses caras aí como coitadinhos e vítimas da sociedade. Porque a pergunta ela é também para as pessoas que estão ali sob domínio, né, dessas facções, do crime organizado, não só das pessoas que, de repente, vão entrar naquela área conflagrada, mas realmente para as pessoas que estão conflagradas, não é verdade? Exatamente. Então, o senhor até concordaria, né? Tem pessoas que são contra, sobre aquelas placas, né? Porque existe um ordenamento público que não pode colocar perigo para entrar em uma placa vermelha. Hoje eu sou favorável. Pois é. As pessoas têm que ser alertadas, principalmente pessoas que não são daqui, não conhecem, e que se você entrar num lugar desse hoje de forma desavisada, você vai acabar morrendo. Você vai tomar um tiro. Então é isso aí, pessoal. O Barra da Tijuca Notícias quer agradecer aqui, né? Queremos agradecer aqui o pré-candidato a deputado federal, Dr. Felipe Cury, com quem a gente tem muita estima e carinho, né? Com o respeito que tem ao senhor. Esperamos que, torceremos, né? Que o senhor realmente se eleja, né? E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para os nossos seguidores e não seguidores também da página do Barra da Tijuca Notícias. Luiz, muito obrigado. Foi uma ótima conversa, uma ótima oportunidade para a gente apresentar a todos os seus seguidores, né, e a todos os que irão nos assistir um pouquinho dos problemas que nós temos no Rio de Janeiro, mas que esses problemas têm solução.
Não são soluções simples, mas são soluções que precisam de coragem para que a gente traga esses projetos, traga essas propostas e realmente consiga implementar, trazer essa discussão em nível nacional para que a gente possa salvar não só o Rio de Janeiro, mas também todo o país que está, infelizmente, atualmente caminhando a passos largos para uma completa expansão das facções criminosas em todo o país. Então, por isso que eu digo que o Rio de Janeiro está doente, o Rio de Janeiro é um paciente em estágio terminal sendo tratado com remédio para dor de cabeça. A gente precisa aumentar a dose dessa medicação de forma que isso se traduza em bons resultados, principalmente na questão de segurança pública para toda a população que não aguenta mais viver dessa forma, com essa insegurança absurda que todos nós sentimos, não só a população, mas os próprios policiais. Então, por isso que eu digo que o Rio precisa de cura e estamos juntos. O Rio tem cura. É Obrigado, doutor. Obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado. Forte abraço.